Clima nada amistoso na primeira sessão presidida por Hugo Motta após a viagem à Ásia junto à comitiva do Lula. Quem traz os detalhes é a repórter Sara Pérez. Teve parlamentar que disse que a história não se lembrará dos covardes, não é isso, Sara Pérez? Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. É isso mesmo. Clima, como a gente já vem relatando aí, né, desde o início da semana, é de muita tensão aqui na Câmara dos Deputados com esse trabalho da oposição para obstruir os trabalhos da Casa Baixa aqui, né, em prol do PL da anistia, Geisiane. A gente teve esse discurso aí do Hugo Motta logo ao chegar, né, aqui na casa, lembrando, claro, para nossa audiência que ontem, né, nós acompanhamos a chegada de Hugo Motta depois dessa viagem aí com a comitiva de Lula ao Japão e ao Vietnã na semana passada. Questionado, né, por nós da imprensa sobre o andamento da tramitação aí do PL da anistia, Hugo Motta não respondeu, deu um sorrisinho, seguiu ali pelo elevador e então entrou para a sessão onde iniciou aí com esse discurso que acabamos de mostrar para toda a nossa audiência. Mas ali também, Geisiane, durante o comando, né, da sessão legislativa, Hugo Motta, no momento, conversou com o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcanti, sobre a questão aí da obstrução. Ele disse que é um movimento legítimo e que vai, né, permitir aí, não vai dar nenhum tipo de problema para esse movimento que é feito pela oposição. Vamos assistir. Inclusive, fui indagado pela imprensa agora sobre a questão do PL no movimento de obstrução. Nós vamos respeitar aqui o direito de todos sempre, de maneira muito tranquila. Pois é, Geisiane, e durante toda a sessão de ontem, os parlamentares de oposição subiram ali à tribuna só para fazerem discursos sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro. O deputado federal Maurício Marcon, ali, ele também discursou, mesmo não sendo do PL, né, um deputado ali do Podemos, do Rio Grande do Sul, ele discursou ali na tribuna, falou sobre essa questão aí de que a história não vai se lembrar dos covardes, mas também, Geisiane, pontuou a Hugo Motta que esse trabalho da oposição pela anistia ela é importante, porque é uma prerrogativa do parlamento decidir se anistia ou não, e que se não fosse pelo posicionamento desses deputados parlamentares aí da oposição de discursar em prol dessas famílias e desses presos políticos, Débora dos Santos ainda estaria presa. Vamos assistir. Se não fosse a pressão, senhor presidente, da oposição nesta tribuna, a Débora ainda estaria atrás das grades de forma inconstitucional. Presidente, a história não se lembra dos covardes. E a oposição estará do lado dos corajosos. Pois é, Geisiane, um momento de muita tensão aqui na Câmara dos Deputados. E esse não foi o único discurso feito, né, direcionado a Hugo Motta, ali também durante a sessão. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também discursou, falou sobre a obstrução. Lembrando, Geisiane, que esse movimento da obstrução aqui na Câmara dos Deputados foi iniciado pelo Partido Liberal, aí, né, comandado aqui na casa pelo deputado Sóstenes Cavalcanti. Mas o Partido Novo, a bancada do Novo aí, ele já começa a aderir, já está dentro desse movimento de obstrução junto ao PL. Então, Marcel Van Hatten fez o seu discurso nesse sentido. Vamos acompanhar também. Apesar de longe do Brasil, até mesmo em outro fuso horário, eu tenho convicção de que não só Vossa Excelência, como a comitiva toda que esteve na Ásia, acompanhou a condenação de Débora, aquela moça do batom, que sim cometeu um erro, mas pediu desculpas a 14 anos de cadeia. O caso de Débora chocou todo o Brasil, como deveriam chocar e ainda chocarão, porque muitos ficarão mais públicos, todos os demais casos daqueles que merecem não apenas anistia, mas justiça, porque a maior parte não cometeu crime nenhum, desses que são perseguidos políticos do STF e do PT. Por isso, peço a Vossa Excelência, deputado Hugo Motta, que paute o projeto da anistia, e é por esse motivo que o Novo está em obstrução. Pois é, Geisiane, isso foi ontem. E para te trazer novidades aqui, hoje a gente já teve aí uma
coletiva da oposição. Com certeza vão ter muitos discursos direcionados a Hugo Mota, porque a oposição preparou aí uma coletiva que deveria ter sido feita em conjunto aos familiares de muitos dos presos, mais de 20 pessoas ali, que são familiares, advogados desses presos do 8 de janeiro, mas que foram impedidos de participar da coletiva de imprensa, segundo a assessoria do deputado Luciano Zucco, líder da oposição, por uma determinação de Hugo Mota. Isso causou um desconforto ali naquele momento da coletiva, tanto com a questão sobre a situação política, porque a oposição queria mostrar aí a realidade desses presos, né? Então, um desconforto muito grande, tanto ali com a liderança do Sualcins Cavalcante, do Zucco, da Carol de Toni, que é a líder da minoria na Câmara, mas entre os demais integrantes ali da oposição. A gente está aqui, Geisiane, acompanhando tudo ao vivo e pode esperar aí que daqui a pouquinho eu estou te chamando com mais novidades aqui de tudo que está acontecendo em Brasília. Muito obrigada, Sara Pérez. Então, até daqui a pouco. Para analisar todas as nossas notícias do dia, nós temos, claro, sempre o nosso melhor time de comentaristas. Hoje conosco, Marina Helena. Boa tarde, Marina Helena. Seja bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Boa tarde, querido Serrão. Boa tarde a toda essa nossa maravilhosa audiência. E também o nosso queridíssimo mestre Jorge Serrão, hoje conosco. Boa tarde, Serrão. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Marina Helena. Saudações, Geisiane. Quem diria, hein? Agora a gente tem até censura do representante do povo contra o povo. Vamos falar disso no Jornal da Oeste de hoje. Isso aí, olha só, Marina Helena, começando então aqui, abrindo os trabalhos da casa, falando a respeito aí do que está acontecendo agora no Congresso. O Hugo Mota está achando que tem que ter um equilíbrio, que não é nada disso, que não é pauta da Davi Alcolumbre. Também já deu declaração dizendo que a anistia, o PL da anistia não era uma pauta do povo brasileiro. A oposição cumprindo a promessa de fazer ali a obstrução, o PL se aliando ao Novo, lembrando que há pouquíssimo tempo, infelizmente, o Novo levou ali, né, algumas pedradas com aquela coisa toda da eleição da presidência do Congresso e do Senado, mas está aí, mais uma vez, Marcel Van Hatten mostrando que tem uma bandeira, assim, que defende com muita coragem, que é a bandeira da liberdade. Pois é, né? O que aconteceu com o Hugo Mota, o que deram para ele nesse jantar na casa de Alexandre de Moraes e nessa viagem com Luiz Inácio Lula da Silva até o Japão, né? Fica esse questionamento. Foi o que o Serrão disse, essa notícia de hoje é bastante preocupante. Ele não permitir que os parentes das vítimas, né, ali do 8 de janeiro, participassem, né, dessa audiência pedida pela oposição, mostra aí realmente que o Hugo Mota não tem de forma alguma a pressa da oposição de pautar a anistia, muito pelo contrário, né? O que ele tem mostrado até agora é que ele quer dificultar ao máximo. Por isso que está esse jogo, né? O Hugo Mota gostaria de mandar o projeto para uma comissão especial. Isso faria com que isso pudesse levar um tempo imenso. E a oposição não, quer que entre em processo de urgência para acelerar essa votação, porque sabe que já tem os votos. Então, o Hugo Mota está fazendo de tudo, pelo que a gente está vendo, para barrar isso, né? Para atrapalhar, para fazer com que seja cada vez mais demorado. Então, tá aí, né? Mais cedo do que a gente imaginava, já provou a sua verdadeira face, né? Essa aqui é a realidade. Infelizmente. Agora, o que está acontecendo também, que a gente sabe muito bem, Geise, é que o STF está pressionando de todas as formas, gente, né? Então, tá chantageando o parlamento, tá fazendo tudo ao seu alcance para que, de fato, isso não seja votado, porque isso é crucial para eles. Se cai, por acaso, se a anistia é votada e esses presos se prova que não teve golpe, né? Você dá uma anistia ali, cai por terra toda essa narrativa de perseguição da esquerda. Então, o STF não pode permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Então, ele estava lá ontem, né? Ministros em visita ao Senado, pressões por todos os lados, o jantar para levar todas essas lideranças. Vamos ver quem é que vai ganhar essa queda de braço. O importante do nosso lado e da população em geral é continuar mostrando os absurdos, né? O caso como o da Débora, que gerou tanta repercussão, para a gente evitar que esses inocentes continuem presos e sofrendo essas penas completamente desproporcionais.